Fala pessoal do CNCcast, tudo bom com vocês? Estamos aqui começando o nosso quarto episódio e já no início desse quarto episódio eu preciso agradecer os inúmeros contatos que tivemos sobre os 3 primeiros episódios, o feedback positivo, os elogios que assim a gente não esperava, a quantidade de visualização, o pessoal entrando em contato para perguntar sobre o projeto. Então, assim, é muito gratificante a gente já com 3 episódios ter o feedback de vocês e para vocês, tá? E, assim, a gente está aqui mais uma vez com uma pessoa especial para gravar esse quarto episódio e vocês podem falar, pô, Diego, mas de novo uma pessoa especial? Sim, porque todo mundo que a gente convida para participar do nosso projeto aqui, para nós, para a CNC Lab, é sim uma pessoa especial, além de ser uma pessoa fantástica. Mas antes de começar a conversar com essa pessoa, eu tenho um pedido para vocês. Tem uma novidade, né? Antes do pedido, uma novidade. A gente colocou já, né? Já está aí, o Instagram do CNCcast, @CNCcast. Então, quem está assistindo, procura lá no Instagram, já segue a gente. E aproveitando as nossas redes sociais da CNC Lab, tanto o canal do YouTube, né, que é o cnclab.oficial, e o Instagram, o LinkedIn da CNC Lab, o Facebook, que vai aparecer para vocês aqui. Então, dá uma força para a gente lá e já compartilha se você está gostando desse nosso projeto, beleza? Então aqui, falando do meu convidado, né, é assim, ele, particularmente para mim, eu tenho o prazer de ter conhecido ele, porque para mim, quando eu conheci ele e comecei a ter um contato com ele, ele se mostrou, como é que eu posso dizer? A gente teve uma relação de cliente-fornecedor, só para vocês entenderem, tá? E desde o começo, eu vi que ele era uma pessoa que ele tinha uma empatia única. Não com meus outros clientes não tenho, não é isso. Só que a compreensão dele para com o nosso trabalho era diferente, né? Desde o início. Porque quem trabalha com manutenção, e a gente que trabalha ali com reparo, sabe que não é fácil, né? A gente sempre está correndo contra o tempo. Estamos falando de máquina parada, estamos falando de tempo de produção parado. Então, assim, todo mundo está ali sendo pressionado, direto ou indiretamente, dentro da empresa, para resolver aquele problema da máquina. E com ele trazia uma paz, quando ele vinha conversar com a gente, uma compreensão, mesmo tendo necessidade de uma máquina crítica, de um reparo em urgência de um equipamento, que não era igual com os outros clientes que a gente trabalha, porque todo mundo ali está naquela correria. E aquilo me chamou muita atenção, desde o início. E por essa empatia que ele tinha com o nosso trabalho, ele ganhou minha admiração. Então sempre que eu tive a oportunidade, isso eu nunca falei para ele, então eu estou falando aqui, é a primeira vez, mas eu já falei para outras pessoas sobre ele. Então assim, já quero deixar essa mensagem que não tem como não falar que esse convidado, ele é especial, tá? E assim, ele tem uma frase que ele me mandou aqui, que eu achei ela sensacional, uma frase dele, vou puxar para vocês aqui. E aí, vocês podem até entender um pouquinho disso que eu acabei de explicar. Quando a gente planta felicidade na vida de alguém, consequentemente, a vida retribui a alegria. Então, acho que isso já explica um pouco, é uma frase dele, já explica um pouco disso que eu acabei de comentar com vocês aqui, que é um sentimento que eu tenho com ele, tá? Então vamos lá, agora falar um pouquinho da bio, desse meu campeão, desse meu convidado aqui, tá? E, bom, vou fazer de uma forma diferente aqui. Eu tô fazendo um suspense para falar dele, né? E na realidade, todo mundo que está assistindo, é engraçado isso aí que eu tô pensando aqui agora. Em todos os podcasts, inclusive nos podcasts ao vivo, o nome do convidado tá lá embaixo, né? Quem vai assistir já sabe quem é. Então a gente fica fazendo, parece o João Kleber aqui, né? Fazendo um suspense, mas na realidade todo mundo já sabe quem é. Então provavelmente vocês já sabem de quem eu tô falando. Mas mesmo assim, a gente vai ler a bio dele aqui com bastante propriedade. Por mesmo vocês sabendo quem é, eu tenho que fazer essa introdução para ser muito especial para ele, tá bom? As próximas a gente vai fazer diferente aqui. Esse meu convidado, ele tem 47 anos, ele é casado há 22 anos, ele tem 2 filhas, a Andriele de 15 anos e a Andriane de 11 anos. Ele gosta de leitura, então já é um dos meus aqui, né?
e gosta de jogos de futebol também. Então, assim, não precisa nem falar nada. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por futebol. E depois vamos ver se ele fala o time de coração dele, né? Vamos ver que se ele comenta do time de futebol dele aqui, que eu sei qual que é, admiro muito também o time dele, mas vamos ver se tá numa boa fase ou uma fase mais ou menos aí, vocês vão descobrir. Ele é formado em administração de empresa e tem pós-graduação em gestão e estratégia de negócio e gestão de manutenção. Ele começou a carreira dele na General Elétrica do Brasil, a famosa GE, que todo mundo conhece por Gevisa. Depois ele vai explicar um pouquinho mais pra gente. Em 1990. E está até os dias de hoje na manutenção industrial da GE, que hoje é GE Vernova. E depois ele vai explicar como é que se transformou tudo o nome da General Elétrica no Brasil. Suas primeiras interações no mundo do CNC foi em 1999. Então ele vai contar essa história e é um dos motivos dele estar aqui sendo nosso convidado hoje. Tem paixão por conhecimento e aprendizado e a capacidade insuperável de se envolver em desafios técnicos no ambiente de trabalho. Isso foi uma frase que chamou muito minha atenção quando ele escreveu. E dá para ver também que ele é um pouco diferente quando eu pedi para ele, eu preciso de uma build, de uma introdução para a gente poder falar um pouco sobre você. E ele me fez um TCC, cara. Então, assim, completo. Foi perfeito. Quando eu peguei na mão, eu adorei. Falei assim, tem todas as informações que a gente precisa para fazer um bom bate-papo para trazer para vocês aí. E tem uma situação muito legal aqui, que ele foi testemunha dos primeiros passos na FANUC do Brasil e acompanhou o ciclo de mais de 30 anos do crescimento da FANUC dentro do país, acompanhando a evolução de cada geração do CNC. Então isso é um assunto que a gente vai explorar dele aqui, para ele contar um pouquinho para a gente, tá? E nos últimos anos de GE, ele está na manutenção industrial. Então é com muito prazer, é muita felicidade, apesar de vocês já saberem o nome dele aqui, que eu tenho a satisfação de receber, posso falar assim, o meu amigo André Gamba. Tudo bom, Gamba? Olá, Diego, tudo bem? Amigos do CNC Cast que nos ouvem. Uma mistura de sentimentos aqui, ocupar esse lugar e esse espaço, né? Honradez, privilégio, satisfação, alegria, mas eu devo lembrar também que assisti os outros 3 episódios e também isso aumenta o meu desafio, a minha responsabilidade de manter o nível das conversas. Foram boas rodas de conversa, trouxe conhecimento, aprendizado, muita informação boa e eu espero contribuir com a minha história de vida dentro da GE, aqui no CNC Cast, trazendo aqui informações daquilo que foi esses últimos 30 anos na área de manutenção industrial. Quero agradecer a CNC Lab por essa oportunidade ímpar de expressar aqui o que foi um pouco dessa minha carreira construída dentro da área de manutenção. Que isso, André. Com certeza, só da introdução que a gente falou sobre você aqui, acho que você vai ter que trazer, você vai trazer muita história bacana pra gente aqui, porque só sua introdução já deu uma aula pra gente aqui. Vamos lá. Sua carreira inteira, pelo que a gente leu aqui, é dentro da General Electric. Como é que a gente vai falar? A gente vai falar GE Vernova, GE, Gevisa? Como que você gostaria que a gente tratasse a GE aqui? Vamos deixar da forma atualizada, a GE Vernova, né? Acho Combinado. Que é a nova bandeira da GE isso. Aqui no Brasil. Acho que é importante preservar isso. Então, maravilha. Então, o André é da GE Vernova, né? Então, maravilha, assim que a gente vai falar. Vamos contar um pouquinho aqui já que a história é sobre você, né? É uma homenagem sobre você. Como que começa a sua carreira? Lá atrás, vamos voltar lá, não sei como é que você era chamado, Andrezinho, André, como é que era a sua... Lá no começo, você chegou a fazer algum curso específico que te levou até a fazer um estágio, um aprendiz, que se eu não me engano, você começou como aprendiz na GE. Como que você chegou lá? Como que você mudou? Como que você falou assim, quero trabalhar na GE? Ou não, aconteceu alguma situação particular, familiar? Conta pra gente lá desde o começo. Muito bem. A minha história começou muito cedo, né? Com 12, 13 anos, próximo de completar 13 anos. Eu vim de uma família com privações, meu pai era um pequeno comerciante e os filhos começaram a trabalhar muito cedo, né? E aquele tempo as empresas permitiam, com 12, 13 anos, a gente ingressar como aprendiz na Guarda Mirim ou aprendiz industrial, e assim eu morava próximo à GE Campinas. E ali eu garimpei alguns contatos que possibilitaram eu ingressar ali na GE no ano de 90 como aprendiz guarda-mirim, não é? Sim. E eu digo que eu encontrei a manutenção e a manutenção me encontrou logo nos meus primeiros lampejos, porque eu fui trabalhar
no setor de manutenção, dentro do galpão de manutenção, como aprendiz de guarda-mirim, vendendo lâmpadas. Naquela época a GE fabricava lâmpadas no Brasil e isso era vendido aos funcionários ali. E eu comecei a entender ali um pouquinho das rotinas de manutenção. Eu chamava aqueles mecânicos, aqueles manutentores, dos médicos das máquinas e equipamentos, né? Porque eles tinham a capacidade ali de desmontar um conjunto, remontar, voltar a funcionar. Eu me interessei muito por aquilo e com 12, 13 anos, os profissionais de manutenção entenderam que eu tinha algo diferenciado com relação àquilo e poderiam investir de alguma forma na minha formação, né? Com 14 anos veio a oportunidade, assim, que eu chamo da oportunidade da vida, não é? Tive a possibilidade de ingressar no Senai. O Senai é uma escola que ensina tudo aquilo que a gente precisa, né? Disciplina, respeito, conhecimento técnico, formação. E a graduação no Senai me levou a trabalhar na área de manutenção da GE, né? Então, com 14, 15 anos, eu chego ali na oficina de manutenção com essa primeira formação. E isso foi bastante fundamental. E eu digo assim que eu não fui só agraciado, Diego, eu fui assim abençoado, esse é o termo correto, por encontrar boas pessoas, bons profissionais que me deram crédito, me deram valor, me deram parte do seu tempo, do conhecimento. E eu fui crescendo. Depois do Senai veio o colégio técnico, né? Mas ali com 14 anos você entra no Senai em que área? Eu entro na área de manutenção elétrica, né? O curso de manutenção mesmo. Curso de manutenção, aprendiz industrial na área de elétrica, né? Eu fiquei ali no Senai 1 ano e meio na formação. E depois de 1 ano e meio, tive a oportunidade de estagiar por 1 ano e meio também, ainda como aprendiz, na manutenção da GE. Né? Mas por estar no setor de manutenção, que você escolheu a partir para a parte de manutenção mesmo, exatamente, a parte elétrica? Vendo a movimentação ali dos manutentores, as rotinas, os trabalhos que eram executados, aquilo ali despertou a minha atenção e a minha curiosidade, né, de entender como é que funcionava esse mundo da manutenção dentro da indústria, não é? E aí veio o segundo estágio, a oportunidade, a partir da perspectiva da formação do Senai, de ingressar no colégio técnico. É interessante essa história com o colégio técnico, que eu tentei a primeira vez e já haviam me alertado, olha, eu escolhi o melhor colégio técnico que a gente tinha na cidade de Campinas aqui, o Cotuca, né, uma referência até os nossos dias. A primeira tentativa, nem lista de espera. A segunda tentativa, eu fico na suplência. Falei, opa, já saí da Série B para estou chegando na Série A, né? E aí a persistência, a dedicação, o interesse. Na terceira tentativa, eu ingresso no Cotuca, né? E foram 4 anos assim, de muita dificuldade, mas de muito conhecimento. Eu lembro como se fosse hoje, no primeiro dia de colégio técnico, o professor Roberto Noritaka, primeira aula, ele dizia, olha, muito difícil entrar aqui, e eu quase ergui a mão para dizer, eu sei disso, é a terceira tentativa, né? E ele disse, muito pior se manter aqui, vocês vão ter dificuldade. Foram anos de dificuldade, mas como eu disse, bons profissionais na área me orientaram, me instruíram, me acompanharam, me deram parte do seu tempo na minha formação. O colégio técnico alavancou uma carreira que perdura até hoje. Esse ano eu completei ininterruptamente 31 anos na área de manutenção. Nossa, parabéns, André. Parabéns mesmo, porque assim, a gente sabe o que é construir uma carreira sólida, porque você tem um respeito dentro da GE Vernova muito grande, né? E as pessoas, o que eu escuto toda vez que fala o seu nome, assim, te respeitam, falam muito bem de você. Não tem ninguém que nunca chegou a comentar nada, assim, se não for positivo sobre você. A gente fez uma visita para você semana passada e a gente postou uma foto junto, né? E a quantidade de visualização, de comentário, de curtida que teve, comparando com as nossas métricas, foi assim, surreal. Porque isso mostra que as pessoas também gostam de você, respeitam você, o respeito que você conquistou dentro dessa carreira, 31 anos. Então você é uma referência dentro da GE, assim, então, cara, meus parabéns. Mas você, tem 2 coisas aqui que você falando, eu anotei. Primeira delas. Primeiro assim, você fez o eletricista de manutenção no Senai, que você comentou, e no Cotuca, que era muito concorrido, que eu lembro. Eu lembro que eu tive
lampejo assim, vou tentar fazer, não vou tentar fazer, mas eu lembro que assim, era a concorrência, eu não lembro a quantidade de vaga, mas era assim, coisa de mais de 100 para uma vaga, né? Se eu não me engano, era essa relação. E eu lembro que tive amigos que fizeram Cotuca, é absurdo, é Unicamp, né? Não tem muito o que falar. Mas por que você, dentro da manutenção, você falou que ali na manutenção você começou a despertar, dentro do setor de manutenção, a despertar em você trabalhar com isso. E aí, a gente sabe que na manutenção temos praticamente 2 especialidades, mecânica e eletroeletrônica. E você vai para a parte de eletricista e depois vai para a parte de eletroeletrônica. E lá tinha as 2, acredito eu, mecânica e elétrica. E por que você vai para a elétrica? Qual foi a chave aí que quero trabalhar com elétrica? Eu acho que a área elétrica me cativou pelos primeiros trabalhos que eu tive ali na venda de lâmpadas. Eu trabalhava ali com venda de lâmpadas para os funcionários, conhecia ali o grupo de eletricistas. Jovem ainda, 13 anos, comecei a entender como é que funcionava o princípio de funcionamento de uma lâmpada, não é? Uhum. E acho que isso alavancou esse senso de migrar ali para a formação base de elétrica, né? Hoje eu atuo ali na coordenação de grupos de mecânicos e eletricistas, mas a formação base elétrica está no sangue, assim. Toda a formação que eu estendi, a continuação da minha formação foi voltada para a área elétrica, a área de automação, robótica, são áreas assim que me encantam e que eu tenho um apreço e um carinho em aprender a cada dia muito significante e relevante. E se recomenda? Para quem está começando hoje? Com certeza, não é? Acho que no mundo que a gente está vivendo, globalizado, de avanço, assim, sem medidas da tecnologia, não é? O contributo da área de elétrica, eletrônica, automação, robótica é algo vistoso. Cada vez mais esse universo de máquinas tem isso contido e os profissionais que se formarem nessa área certamente terão boas oportunidades de emprego nos próximos anos. Eu vou pegar um gancho aqui. Com o Fuji e com o Emerson, a gente, já que você falou que você hoje está na coordenação, vou voltar um pouquinho, né? Em vez da gente falar isso no final, vou falar agora, aproveitar que a gente está se falando sobre isso. Tanto o Fuji como o Emerson disseram o seguinte para mim aqui. Quando eu perguntei assim, me fala um diferencial de vocês por ser reconhecido pelos nossos clientes, pelo pessoal que trabalha com vocês, de ser referência dentro do seu segmento. E os dois foram muito parecidos na resposta. E aí, como você hoje é coordenador, tanto elétrico, apesar de você ser eletrônico ou eletricista, mas se você coordena hoje a mecânica, você tem uma visão geral, até porque depois você vai falar pra gente das reformas de máquina que você já fez, que é uma coisa muito interessante. O Fuji e o Emerson me disseram o seguinte, que para eles chegarem onde eles chegaram, no ponto que eles chegarem de ser reconhecido, eles acreditam que a manutenção ela tem 3 pilares, que é a elétrica, a mecânica e também o processo. E você não precisa ser o especialista, o melhor do mundo nos 3, mas você precisa saber um pouquinho de cada um. Você também acredita nisso? Acredito sim, Diego. Acho que essa base, esse tripé, fortalece a vivência de qualquer profissional na área de manutenção. Quando você consegue juntar essas 3 vertentes ou esses 3 pilares, extrair o melhor disso, você se torna um profissional bastante eclético e bastante capacitado para poder desenvolver a sua carreira, né? Eu somo a essa minha vivência na área de manutenção e esse momento que eu vivi ao longo de 30 anos também, da minha capacidade de extrair o melhor das pessoas que conviveram comigo, né? Então, acho que o respeito, a amizade, o fortalecimento dos recursos humanos com essas pessoas também trouxe bastante benefício para mim e foi muito produtivo para a minha carreira. Mas eu concordo plenamente com o que os colegas disseram aqui. Acho que esse tripé é fundamental na evolução e na construção de qualquer profissional da área de manutenção. Não, bacana. E você tocou aqui num ponto que você falou que quando você estava ali na parte do Senai, na parte de estágio, você observava o pessoal de manutenção e você falou, eles parecem médicos. Você usou essa palavra, né? E eu anotei ela aqui, por quê? Porque quando eu vou conversar com um cliente, às vezes, eu falo isso com relação ao trabalho da CNC Lab, ou de qualquer outro laboratório, ou também da FANUC. Eu falo que nós somos médicos de máquinas, né? Até interessante eu comentar isso. Teve um cliente que falou assim, eu falei, resolvemos um problema, ligou para dar um feedback, muito feliz com o resultado.
Ele falou, Diego, obrigado, agradeço, cara, a máquina funcionando, ajudou a gente demais. Ele falou, cara, mas eu espero não falar com você logo, porque se eu for falar com você logo é algum problema que eu tô tendo, né? A gente sabe que manutenção tem um custo alto, não é barato, então o pessoal procura, né, sempre planejar direitinho a manutenção para não gastar de maneira emergencial. E eu falei para ele, cara, você tá certíssimo, porque assim, a gente é médico de máquina, é a mesma coisa, você pessoalmente, você quer ir no hospital? Você não quer, né? Você só vai se realmente você tiver necessidade. Então, quando você tiver necessidade, eu tô aqui para te atender e tentar fazer o melhor possível para você. Ele falou, cara, é isso mesmo, obrigado. Então, quando você falou de médico, eu lembrei dessa passagem, e eu considero a CNC Labs como assim, um hospital, como um pronto-socorro. O Fuji até fala disso também no podcast, ele fala, a gente tá ali no plantão, se alguém precisar. Então, achei muito legal que você falou isso. E você fala também agora do respeito com as pessoas, do lado pessoal. E eu comento ali na sua introdução que eu comecei a te admirar a partir do momento que eu te conheci, né? Sem a gente ter uma relação de amizade no passado. Comecei a te conhecer depois da CNC Lab, depois de 2019 para cá. E mesmo até sem conhecer você pessoalmente, só por telefone, eu te admirei a forma que você trata acho que qualquer situação, né? E se você pudesse falar pra gente um pouquinho, como que você enxerga isso? Porque é difícil ter uma empatia, não é que é difícil, não é isso, mas porque você está sendo pressionado direto ou indiretamente, não tem como, você trabalha numa empresa, você precisa colocar a máquina para funcionar, você é responsável pelo departamento de manutenção, esse departamento de manutenção, ele é fundamental para colocar a empresa para girar, vamos dizer assim, em determinadas situações, e você consegue ali, na sua calma, entender que nem tudo é rápido do jeito que a gente imagina, que existe um processo, que precisa de um tempo para fazer uma análise, para a gente tentar fazer o melhor possível. E você sempre mostrou essa tranquilidade para falar com a gente, cara. Então, assim, isso que você falou, quem está abaixo de você, você procura ser assim, mas acho que com quem você trabalha, tanto como fornecedor, acredito que todos têm isso para falar de você. Legal, Diego, esse ponto. Queria voltar no médico aqui antes de falar disso, né? A princípio, você espera que um médico nunca erre, não é? Exatamente, né? E o trabalho de reparos em bancada, reparo em laboratório, eu já fui reparador de placas em bancada, tive a benesse de ter um grande mestre me orientando, que é o nosso colega Barreto, não é? Um abraço pro Barreto aqui. Um grande abraço, um grande mestre, um grande orientador da minha carreira, gratidão eterna a ele. E esse trabalho é um trabalho minucioso, de perícia, de análise crítica, e que demanda algum tempo para se fazer, não é? E na outra ponta, o cliente com a expectativa de que isso incorra rápido, né? A experiência com a CNC tem sido muito relevante, muito significativa esses anos todos, a gente tem atingido esse objetivo. Acho que essa questão do respeito na relação trabalhista é um caminho que eu encontrei. É um caminho que eu encontrei desde a minha primeira formação. Eu acho que esses anos todos, assim, eu tive uma relação muito legal com o meu cliente interno, porque os operadores, a área de fabricação, a área de manufatura também são os nossos clientes, e assim que eu enxergo cada um deles, né? Como manutentor, eu estou oferecendo um serviço, tenho que fazê-lo da melhor forma dentro do meu ambiente da indústria, né? E acho que é algo que eu consegui construir, né? Cada líder, cada gestor, cada coordenador, cada profissional, ele tem que demonstrar resultados. As empresas vivem por meio de resultados, e a gente tem que alcançar esses resultados, e eu tenho muito clara a noção de quais são os meus desafios, quais são os meus entregáveis, quais são os meus resultados, mas acho que eu consegui trilhar um caminho esses anos todos de encontrar a forma de entregar esses resultados de forma respeitosa, amiga, parceira, companheira, com os meus pares, com os meus funcionários, com os meus colegas de trabalho, com os operadores da minha indústria, e com os meus clientes e fornecedores, que também são grandes parceiros aí ao longo dessa carreira de 30 anos. É exatamente isso que eu me sinto. Então, assim, parabéns por você ser assim. De verdade, agradeço muito a ter a oportunidade de ter conhecido você, relação de cliente e fornecedor, e estar aqui falando com você sobre isso. E falando para todo mundo aqui, o que acredito que eu estou falando aqui, que muita gente sente sobre você. Porque você é uma pessoa realmente nota 10 com relação a cliente e fornecedor. Parabéns mesmo, Gamba. De verdade mesmo. Além do mais, não é só isso, né? Eu não falei aqui, mas acho que eu posso complementar. Você também, quando você conversa com a gente, eu acho que não só comigo, com a CNC Lab,
mas com seus outros fornecedores, com seus clientes internos, quando você vai conversar, você conhece, vamos dizer assim, tecnicamente, o que você está falando. Então isso é uma coisa que a gente, claro, a gente trabalha nesse segmento, então a gente fala tecnicamente a maioria das vezes sobre os assuntos de problemas de máquina, só que a gente sabe que a gente também se depara com bastante situação que o pessoal não sabe muito o que está falando, né? Ou pega uma informação, ou ali não... Então mostra que você, nessa sua carreira, você estudou muito, você tem uma experiência ali de, vamos dizer assim, cavaco no pé, podemos falar assim, nesses anos todos, para você, quando vem conversar com a gente, você fala com propriedade. Isso, assim, cada vez mais tá se perdendo. Você pega o pessoal mais novo, isso é verdade. Tá? Depois eu vou perguntar no final algumas recomendações para vocês, para o pessoal que está assistindo a gente, que gostaria de seguir a carreira, porque não tem essa... É mais fácil perguntar. O Fuji também, falando de novo do Fuji aqui, né? Ele falou que o pessoal hoje não vai atrás do manual, é mais fácil ligar e perguntar, é mais fácil tentar procurar no Google, pegar no celular. Então, assim, você, acho que por tudo que você estudou, por tudo sua carreira, quando você conversa com a gente, acredito que com todo mundo, é muito assertivo, é muito produtivo, vamos dizer assim, falar com você. Então, assim, parabéns também por isso, porque isso é uma coisa rara. Eu ingressei na GE na área de facilities, né, Diego? Uhum. Trabalhei ali os primeiros 7 ou 8 anos na área de infraestrutura, né? E a formação do colégio técnico possibilitou o ingresso na área de máquinas, né? E eu entendia que aquela ali era uma oportunidade única, porque outros colegas haviam tentado trilhar esse caminho e não haviam conseguido, né? Então, quando essa oportunidade veio, eu entendi que eu tinha que me dedicar mais, estudar mais, conhecer mais, buscar mais conhecimento, porque era um investimento que a empresa estava fazendo na minha figura profissional e eu precisava retribuir de alguma forma, né? Então, os primeiros anos de carreira ali, 98, 99, 2000, era exatamente esse cenário, assim. Estudar muito, ler muito manual, buscar se amparar nas dúvidas com colegas que pudessem orientar. Isso fez grande diferença, né? O mundo da manutenção é um mundo muito ingrato, não é? Por mais que você busque gerenciar os ativos, cuidar bem dos ativos, a surpresa e a urgência, elas acontecem o tempo todo, né? Você tem que estar preparado para isso, ou se preparar para isso, né? E eu entendi isso no início da carreira e fez um grande diferencial, entender isso muito cedo e buscar despertar conhecimento, desbravar, garimpar conhecimento para que pudesse oferecer o melhor serviço ali. Vou fazer uma pergunta, já que você comentou isso daí. Você teve alguma fase aí desse início de carreira que você chegou a estudar muito na hora do almoço? Ah, com certeza, não é? Muitos almoços foram subtraídos pelo estudo, né? Isso era uma decisão que precisava ser aplicada, né? Assim, o tempo de colégio técnico foi um tempo bastante oneroso do ponto de vista de estudo, dedicação, não é? Eu vim de uma escola pública e, assim, tive muita dificuldade nos primeiros anos ali no colégio técnico. E quantas vezes, na hora do almoço, no ônibus fretado, pós-estudos, nas madrugadas, estudando, se dedicando com um objetivo que eu creio que está sendo alcançado aí dia a dia. Que legal. E ali, você começou a falar de máquina. Quando você começa na manutenção, vai para o colégio técnico e ali você começa os primeiros contatos com a máquina. Ali você estava ingressando na manutenção da GE Vernova hoje e já foi direto para trabalhar na máquina? Ou como é que foi a transição assim para começar a atender as máquinas, o funcionamento das máquinas, máquina parada, que eu sei que quando a máquina parou isso não é fácil, né? Quando você recebe aqui uma ordem de serviço, tipo, tem que botar a máquina para funcionar. Como é que foi esse início seu? Porque acredito que para quem está começando, né? Hoje em dia a gente tem pessoal novo que trabalha com a gente lá, quer trabalhar numa assistência técnica, e eu sempre falo, cara, uma coisa é você reparar aqui dentro do laboratório, no ambiente controlado. Outra coisa é você chegar na máquina, a máquina está parada e botar a produção para trabalhar. Então você estava dentro ali da GE. Como é que foi esse início para você? Porque eu acredito que não foi fácil, né? Interessante, Diego. Quando a gente cursa uma graduação, vem o desafio do TCC, né? Uhum. E na época do colégio técnico, o desafio do relatório de estágio, né? E é o relatório de estágio que me leva a esse mundo, a esse universo das máquinas, né? Eu tomei a decisão à época de não se ausentar ali da GE, fazer o estágio por ali. Então, eu ocupava ali algumas horas do dia
se aventurando ali com as máquinas, perguntando, questionando, e ali eu consegui concluir o meu relatório de estágio. A partir dali, o gerente da área de manutenção me dá a oportunidade, falou, olha, quanto tempo você leva para se desvencilhar das suas atividades atuais na área de facilities, porque eu tenho uma oportunidade para você. E rapidamente eu fiz essa transição e o que foi bom, assim, encontrar bons profissionais naqueles dias, né? Profissionais capacitados, gabaritados, e assim, tinha uma paciência, uma resiliência em parar, ensinar. Eu acho que isso também é algo que eu aplico hoje como dívida e, ao mesmo tempo, gratidão pelo que eu recebi lá naquele tempo. Então, assim, os primeiros 6 meses foram meses de garimpar, desbravar, entender, compreender, como juntar os conceitos. Mas ali depois dos primeiros 6 meses eu já estava ali fazendo meus primeiros atendimentos, dando as minhas primeiras marteladas ali. E assim, que bom que eu tinha pessoas ali que podiam suportar, orientar. Eu tinha a benesse da FANUC ser dentro do nosso complexo, né? Então a FANUC tinha uma estrutura ali dentro do nosso Parque Fabril, do nosso condomínio, então estavam muito pertinho da gente. Então podia também buscar informação na fonte mais fidedigna e isso me ajudou demais. Que legal. E você ficou atendendo máquinas era como se fosse um assistente técnico, né? Porém, interno na GE. Quanto tempo durou isso? Eu fiquei de 99 a 2013, foram 14 anos como técnico mecatrônico ali, né? Então, fazia os atendimentos corretivos, preventivos, conforme as demandas ali do setor de manutenção, e aí há uma gama diversa de máquinas, equipamentos, tornos, fresas, mandilhadoras, prensas anilhadeiras, máquinas de corte e dobra, e ali eu me encantei com esse universo FANUC, né? Chegar numa máquina CNC e ver o potencial, o desempenho, a função que aquela máquina desempenhava, foi algo assim encantador, e é nesse segmento que eu me aprofundei um pouco mais nos meus conhecimentos, nos meus estudos, para entender as funcionalidades do CNC e os recursos que ele podia trazer para o funcionamento da máquina. Só no universo de quantidade aqui, hoje a gente tem aproximadamente 40 equipamentos com comando FANUC aplicados ali. Então, é um montante bastante para a gente poder aprender com cada equipamento. E assim, foi uns 14, 15 anos de maior satisfação que eu tive. Hoje a gente comenta que eu era feliz e não sabia, né? As máquinas traziam uma felicidade assim encantadora, desbravar cada defeito, a cadeia de defeito, qual foi a solução aplicada, muito bacana isso, e assim é algo que eu tenho no sangue até hoje, e sempre que posso vou a campo para ajudar, para ver se a gente não enferrujou e se esses conceitos ainda estão claros aqui na cabeça, no coração certamente estão. Então deixa eu perguntar para você. Você falou da satisfação. O quanto é gratificante você pegar uma máquina parou por algum motivo X, qualquer que seja. A máquina é crítica, às vezes ela não é só ela, tem várias máquinas que dependem dela para poder produzir, então não é só uma máquina parada, às vezes é uma linha parada, e você ali, com o seu conhecimento, com o seu estudo, com a sua, às vezes, até com uma luz, né, vamos dizer assim, divina, você consegue botar uma máquina para funcionar. E qual que é o sentimento? Porque, assim, eu fiz essa pergunta para o pessoal anterior, e o pessoal disse assim, qual que era a maior gratificação, qual a maior... O pessoal falava assim, só de você colocar a máquina para funcionar, já é gratificante, não tem mais que isso, assim, dentro do nosso segmento. Como que para você? Conta assim, o sentimento pra gente. Sentimento de dever cumprido e objetivo alcançado, né, Diego? Eu acho que toda profissão tem os seus desafios e tem os seus resultados a serem entregues, né? Talvez para um soldado o seu grande desafio seja ganhar uma guerra, talvez para um médico curar um doente, né? Para o manutentor é dar a condição de funcionamento do equipamento da máquina, né? E a gente sabe que os defeitos, assim, às vezes eles são complexos, né? Você tem que ter muita capacidade de análise crítica, de entender, de juntar conceitos para chegar à solução, né? Então, a gente sempre espera fazer isso no menor tempo possível, né? Quantas vezes eu fui indagado, olha, em quanto tempo essa máquina volta, né? E a resposta que eu gostaria de dar pode demorar 10 minutos ou 10 dias, a gente não sabe exatamente. Mas
é muito gratificante, porque você tem a nítida impressão de que seu dever foi cumprido. E na outra ponta também está alguém que depende do seu bom trabalho, né? Que é poder operar, produzir e trazer recurso e ganhos para a empresa, né? Então, sentimento de dever cumprido. Acho que esse é o ápice da profissão, né? Você poder encontrar uma situação de caos e dificuldade e trazer ela à normalidade. Cara, eu amei essa resposta. Sua associação com a guerra, com o médico, eu amei essa resposta. Eu acho que é isso mesmo, assim, é o que eu acredito. Acho que todo mundo dentro do seu segmento, quando você executa bem o que você foi predeterminado, assim, a gente tem esse sentimento. Também sinto muito isso quando a gente consegue concluir, atender um cliente. Eu acho que é fenomenal, lógico, cada um dentro do seu ambiente. Bacana demais. E vamos aproveitando nessa época, 15 anos mais ou menos que você falou, tem um deles deve ter vários, né? Tem algum não. Com certeza tem vários. Mas tem alguma situação de manutenção de alguma máquina parada, assim, que você lembra que aquela foi, assim, surreal, que você conseguiu concluir, ou que você participou, né? Porque às vezes a gente não faz tudo sozinho, né? A gente precisa de ajuda de pessoas. Que você participou, que você conseguiu concluir esse serviço e a máquina voltou a trabalhar e, assim, movimentou muita coisa. Teve alguma situação que você lembra, assim, que você guarda no coração? Tem uma situação bastante inusitada, Diego. Eu estava trabalhando num torno vertical, ele tinha um comando CN ainda, não CNC, analógico. E toda vez que aquele equipamento quebrava, era uma luta fazer o sincronismo de novo. Placas analógicas, ajustadas por trem-pote. Nessa época o Wagner Viquese, trabalhava com a gente. Legal. E ele me ajudou nesse equipamento e eu fiquei ali 13 dias pelejando e nada do equipamento voltar à normalidade. E havia uma reforma paga para esse equipamento, né? Os kits CNCs estavam ali a serem aplicados, a empresa que faria a reforma estava destacada e a gente por ali alguns meses estava postergando essa reforma, tentando extrair um pouco mais e mais do equipamento, até que no 13º dia houve uma colisão acidental nesse equipamento pelo meu trabalho ali, e ali a gente juntou os cacos e falou, cara, agora é reforma, não tem jeito, né? E é interessante que a gente trabalhou ali num período de 6 meses arduamente na mecânica, na elétrica, na eletrônica, aplicando o kit CNC, montando, instalando os cabos. O desafio era trazer essa máquina à normalidade em 6 meses e a gente conseguiu, até antes desse prazo, né? Trabalhamos arduamente para trazer antes. E eu me lembro claramente que no dia 11 de setembro do ano de 2001, a gente entregando a chave na mão para o operador, todos os testes validados, máquina comissionada, ciclos testados. E quando a gente entrega a chave na mão do operador, a gente não tinha a velocidade do WhatsApp na época na informação, as informações chegavam por alguém que a fez conhecer primeiro, veio a informação de que um avião havia trombado contra as Torres Gêmeas, e assim, destruído completamente as Torres Gêmeas. Assim, a máquina foi o menor dos assuntos naquele momento. A gente esperava prosperar com a entrega do equipamento e o papo do dia foi ali a queda das Torres Gêmeas. A máquina nem operou naquele dia, acho que nenhuma máquina operou na GE, porque o pessoal ficou ali entendendo aquele lapso que havia acontecido ali na América. E assim, foi um fato bastante inusitado, mas depois, quando a gente caiu em si, a gente viu o excelente trabalho que a gente havia feito, aplicado, com o kit Fanuc, máquina funcionando, 2 cabeçotes, tudo funcionando perfeitamente. Eu identifico como um excelente trabalho que a gente prestou num prazo recorde ali. E essa máquina aí, por longos anos, serviu a GE ali no seu plano de produção. E foi o primeiro trabalho de reforma, um retrofit, vamos dizer assim, que você participou? O primeiro trabalho de retrofit. Foi o primeiro trabalho que eu pude participar. Alguns colegas se dedicaram ali à parte mecânica, rasqueteamento de barramento, retífica de barramento, troca da motorização, e eu fiquei ali com os times da Fanuc no cabeamento, na motorização, na parametrização e no comissionamento. Foi o primeiro trabalho, assim, foi uma fonte de aprendizado esses 5 meses que a gente se dedicou ali, muito significante. E pela data não tem como não esquecer, né? Não tem como esquecer. Né? Até hoje é lembrado. André, vamos lá. Você me falou agora aqui, a parte trabalhando com máquinas, essa parte técnica trabalhando com máquinas durante mais ou menos 14, 15 anos, e depois você ingressa para fazer administração de empresa. É nesse período, quando você está finalizando esse período dentro da GE de atendimento de máquina, que você vai fazer a administração, e tem um porquê disso? Sim. Eu cursei 2 períodos de engenharia, né? Ainda jovem, logo depois do colégio técnico, mas aí algumas circunstâncias
relacionadas ao casamento me impediram de prosseguir na graduação em engenharia, né? Quando eu pude voltar a estudar, já com o casamento consolidado, eu enxerguei na administração uma boa oportunidade, né? Meus 2 supervisores diretos ali de mecânica e de elétrica, eles estavam caminhando para o tempo final da carreira, né? E bondosamente estavam me preparando ali para assumir esse posto de liderança ali dentro da empresa, né? E a administração ajudou bastante a fomentar alguns conceitos de gestão de pessoas, de gestão de recursos, de gestão financeira, não é? E aí eu ingresso como supervisor da área de manutenção elétrica e mecânica, e fico ali 3 anos e meio, quase 4 anos, com a minha equipe de manutentores elétricos e mecânicos, enquanto ainda a manutenção da GE tinha ali uma função primarizada, né? E essa graduação em administração foi bastante significativa para como tratar com as pessoas, como gerenciar os recursos. Foi bastante significativo e depois a gente veio e fez as pós-graduações aí nas áreas mais técnicas, né? Mas eu sinto que a administração me ajudou bastante em alguns aspectos da vida de manutenção, que a graduação em administração cobriu essas lacunas. Acho que essa é a função da administração, né? Ela preparou você pelos seus próximos cargos que ia vir depois da parte técnica, mesmo não largando a parte técnica, tendo ali, tá emergindo. E você comenta que você... Vamos falando um pouquinho ali agora da FANUC, né? Você comenta que a FANUC estava dentro da planta da GE. E lá na sua introdução, você escreve para mim que você participou ou você acompanhou, os dois, né? Acompanhou e participou da introdução da FANUC no Brasil. Porque explica pra gente como é que foi isso, né? Porque você conheceu o pessoal desde os primórdios ali, né? Teve um relacionamento muito próximo desde o início, porque a FANUC, ela... Antigamente a gente até explica, em outros episódios a gente explica sobre isso, que antigamente a gente chamava GE FANUC no Brasil, né? Não era só FANUC, era GE FANUC no Brasil, porque a FANUC ficava dentro da planta da GE. Você consegue relembrar desse momento e contar como é que começou isso daí, até a FANUC vir para o Brasil, e como é que você teve os primeiros relacionamentos com o pessoal lá? Eu vi a GE FANUC chegar aqui em 1994, não é? Dentro do complexo ou do condomínio em que a gente está instalado ali. Trabalhava na área de infraestrutura, com instalações elétricas, telefonia e afins, não é? E o meu gerente direto, ele disse, olha, a gente precisa preparar aqui um galpão, porque vai se instalar uma empresa aqui, é uma associação da GE com a empresa japonesa, e o pessoal vai ocupar esse espaço. E ali eu fiz toda a parte de instalação, preparando para o pessoal que chegaria, né? Olha, que legal. Conheci o Pedro, à época, o Christian, Cristóbal e todo esse povo bacana da FANUC. E ali começou uma amizade com eles, embora eu não estivesse ainda ingressante na área de máquinas, não é? Além de preparar toda essa infraestrutura, recebê-los e instalá-los ali, a gente deu continuidade ali na manutenção do prédio, cada dia ali corrigindo as situações que envolviam o prédio, fazendo novas instalações. Participei da instalação do laboratório da FANUC ali em Campinas, não é? Todo esse laboratório hoje que a gente tem, eu participei da instalação de tudo isso, né? E estabeleci um laço de amizade. Acho que isso favoreceu, anos depois, quando eu ingresso na área de máquinas, essa amizade que eu já tinha construído com o time ali de técnicos, engenheiros e liderança, fez toda a diferença. Então, eu digo que eu vi a FANUC nascer no Brasil, né? Fui um dos primeiros que vi, porque participei do embrião ali, da formação do local que eles ocuparam naquela época ali. Querendo ou não, podemos dizer que você faz parte da história da FANUC no Brasil, né? Pelo menos do início ali você tem seu dedo, vamos dizer assim, né? De alguma forma eu contribuí ali para que eles pudessem alavancar esse sucesso que é a marca ao longo desses 30 anos. Né? Que legal, mas é muito legal mesmo. E você fala ali que você você acompanhou ao longo aí da sua carreira diversas gerações de CNC. Mas a gente conversando, né, semana passada, você conta uma história legal, que você acompanhou também a primeira venda de um kit FANUC no Brasil, né? Uma das primeiras máquinas que se tem conhecimento que foi aplicado um kit FANUC aqui no Brasil é uma prensa ranhuradeira Vanguard, né? A gente era detentora dessa máquina, era uma máquina semiautomática, e quando a FANUC chega, a gente se lançou no desafio de aplicar um comando nessa máquina, né? Era uma prensa que ranhurava estampo em lâmina,
que vai formar depois o rotor dos nossos motores, né? E acompanhei um pouquinho ali daquele processo de definição de qual comando aplicar, definição de qual kit aplicar, do comissionamento do equipamento. Então, essa época eu acompanhei, foram os primeiros lampejos ali de uma máquina na nossa unidade com o comando FANUC. Essa máquina trabalhou mais de 20 anos ali na estrutura da GE, produzindo quase que 24 horas lâminas, e foi um case de sucesso. Acho que é um dos primeiros casos de aplicação de FANUC que se tem notícia aqui no Brasil. Que legal, tá vendo? Que história. Então, assim, por isso que é um convidado especial, porque é uma história muito especial para contar pra gente, cara. E você lembra a série de CNC que era dessa máquina? Boa pergunta. Eu não sei se era 16 PA, 18 PA, era um comando PA. Eu acredito que seja um 16 PA. Antes dessa junção da GE com a FANUC no Brasil, as máquinas da GE já eram com FANUC? Não eram. As máquinas eram CN, né? Então, de alguns outros fabricantes, de algumas outras marcas e modelos, né? E aí, a partir de 92, 93, a gente se une a uma outra empresa, formando a Gevisa, não é? E a gente traz algumas máquinas dessa empresa para o Parque Fabril de Campinas, e ali a gente faz um processo de reforma desses equipamentos e começa a aplicar os primeiros comandos 16TA, 18TA, em tornos horizontais, verticais. Assim, acho que esse ano de 92, 93, 94 foi o ápice da aplicação dos comandos FANUCs ali, as primeiras máquinas que a gente começa a ingressar FANUC, e aí ao longo desses mais de 30 anos a gente tem trabalhado ano a ano na aplicação do comando FANUC. Recentemente a gente terminou um case de sucesso numa retífica. E quantas porcentagem mais ou menos de máquina com FANUC tem hoje na GE? Hoje a gente tem 300 equipamentos cadastrados nos nossos ativos, não é? Entre máquinas ferramenta e outras máquinas como prensas, dobradeiras e afins. A gente tem aí um horizonte de 40 equipamentos com comando FANUC. 40 máquinas. 40 máquinas. Mas no total de máquinas vai dar uma porcentagem de quanto? 20% dos equipamentos. Entendi. 20% dos equipamentos. Que legal. E como é que foi, como é que você viu a FANUC nascer, né? E crescer ali dentro da GE? Como é que, no seu ponto de vista, como é que você viu essa evolução, para contar pra gente? Cara, é uma história de 30 anos bastante relevante, né? Desde que eu comecei a trabalhar com o FANUC, as pessoas que tinham um pouco mais de experiência com isso diziam: o hardware é muito bom, não é? E a gente viu isso, comprovou isso ao longo desses 30 anos. Realmente, o nosso processo é bastante agressivo e o equipamento funciona muito bem, né? Mas a gente vê nitidamente ao longo desses 30 anos a evolução que esses comandos sofreram, né? Sofreram para o bem, não é? A evolução da motorização, motores de pequenas dimensões com a capacidade de torque significativa em relação às linhas anteriores, né? Assim, é uma evolução constante em inovação, em tecnologia e principalmente em confiabilidade, né? Um comando bastante confiável, e a gente tem feito uso disso de uma forma bastante ampla, bastante abrangente, e a resposta da marca ao nosso Parque Fabril tem sido significativa. É um comando muito confiável. E tem alguma série específica que você tem um carinho especial ou não? Eu acho que o 16TA e o 18TA, as séries mais antigas, né? Eu acho que, assim, pelo nível de aprendizado, pela dedicação e, assim, pelo montante de trabalho que esses comandos já me deram, chegar no estágio que a gente conseguiu alcançar, é uma série muito especial. Eu tenho comandos lá há 30 anos funcionando e, assim, poucos problemas na linha do tempo e trabalhando de forma intensa e trazendo resultado. Está funcionando de verdade, de fato e de verdade. Que top. André, e é nesse período que você acaba começando o seu relacionamento com o pessoal ali da CNC Lab, né? Que, para quem ainda não sabe, né? O pessoal da CNC Lab trabalhava na GE FANUC da época, até a FANUC fazer a difusão, vamos dizer assim, com a GE. E ali você começa a conhecer o pessoal lá, né? Você teve bastante tempo de contato com eles ali, né? Você que levava o equipamento. Tem alguma história assim, né? Que você chegava lá, já entrava direto no laboratório, entregava o equipamento para ele, mais ou menos isso? Conta pra gente como é que foi esse conhecimento aí. Eu acho que eu tenho esse privilégio que ninguém teve, não é? Eu podia levar em poucos segundos o equipamento na fonte, né? Dentro do laboratório, né?
Então, a gente fazia porta a porta ali, o laboratório FANUC com a nossa unidade, né? E eu tinha essa benesse, esse privilégio que a gente acabou conseguindo construir, de pegar o equipamento, levar até o laboratório, testar na íntegra, ó, é o acionamento, não é o acionamento. Então, o pessoal ali do laboratório da FANUC sempre foi muito solícito, muito ajudador, muito apoiador, não é? E essa história que começou lá antes de 2010, se perpetua agora com a CNC Lab, né? Ao longo desses 14, 15 anos aí de história de CNC Lab, a gente continua essa história de confiar os nossos ativos FANUC a esse pessoal que tem nos atendido super bem, né? Então, realmente, a gente levava na fonte, né? A gente chegava primeiro do que qualquer cliente. É uma experiência diferente, né? De ter um laboratório, ou seja, ter um fornecedor dentro de casa, né? Com certeza, assim, a gente acompanha muitos casos lá que a gente tem que fazer teste, confirmar se é o drive, confirmar se é o motor, confirmar se é um CNC, e ali você conseguia fazer os testes da sua máquina praticamente dentro de casa, vamos dizer assim. E isso abriu portas, viu, Diego? Abriu muitas portas, por exemplo. Eu tenho toda a carta de treinamentos da FANUC que eu consegui fazer lá dentro da FANUC, né, nesse método de amizade, não é? Então, consegui fazer toda a bateria de treinamento, você tem treinamento de ladder, de programação, de manutenção. Então, esse relacionamento de amigos ali ou de vizinhos fortaleceu toda essa construção de conhecimento nesses anos. Você me contou essa história, né? Pelo trabalho que você acabava auxiliando ali a FANUC, o Pedro teve um reconhecimento, né, por você, e abriu as portas para você poder fazer toda ali a carta de treinamentos. Exato. E isso você acredita, assim, foi fundamental ali para a sua carreira? Com certeza, com certeza. Acho que esse período de treinamento ali dentro da FANUC facilitou bastante descobrir alguns conceitos, alguns métodos de manutenção, os parâmetros mais significativos, como fazer análise crítica sobre o equipamento. Foi fundamental, assim, essa bateria de treinamento. É algo que eu recomendo, né? Quem estiver aí dentro do mercado da área de manutenção, puder fazer essa gama de treinamentos que a marca oferece, é muito significativo. Era exatamente a pergunta que eu ia te fazer, já me respondeu. Porque, assim, a gente não vê hoje as empresas buscando, né, fica muito na mão, assim, talvez do pessoal individualmente, mas acho que ambos, tanto a empresa como cada profissional, tem que buscar esse conhecimento. E o quanto você acha que é, assim, fundamental fazer treinamentos, não só da FANUC, mas fazer treinamentos em geral que possa agregar conhecimento para você poder exercer melhor a sua função, principalmente em casos específicos e técnicos, que não tem no colégio técnico e não tem na faculdade. Acho que formação continuada é a palavra-chave. Perfeito. Né, acho que nos últimos 30 anos eu não deixei de estudar e se aperfeiçoar um ano sequer, né? Sempre que termino algum treinamento, eu já vou prospectando realizar outro, né? Acho que a formação continuada é isso, porque esse mundo dos CNCs é um mundo crescente numa velocidade assustadora, não é? Os equipamentos que a gente lança hoje, em poucos anos, eles já estão em phase out, né? Então, acho que é necessário essa formação. Eu acho que é um misto do investimento da empresa, mas também da proatividade do profissional em buscar a formação, não é? E acho que o mercado hoje, principalmente na educação à distância, tem oportunidades ímpares de formação. Acho que a falta de oportunidade não pode se tornar pretexto para você não continuar essa formação, e acho que há um horizonte de oportunidades, cabe a cada profissional aí desbravar isso, as oportunidades estão às portas aí. Que legal, bacana. E você comentou num assunto num tópico bem importante, que é o EAD que tem hoje em dia, né? Então, em todos os segmentos. Então, assim, falta um pouquinho também de querer buscar, né? Oportunidade tem. Isso é bacana. Eu penso até que as empresas têm uma razão em não fazer esse investimento maciço em formação, né, Diego? Hoje a gente vive um mercado que a minha história ela vai se tornando muito rara, né? De um profissional manter-se todo o tempo. Então, turnover nas empresas, ele é muito acelerado, né? Então, o investimento que você faz num profissional, rapidamente você perde ele, né? Talvez isso traia alguma retração, algum receio nas empresas nesse investimento. Mas o profissional ele tem que ter a proatividade também de buscar conhecimento. Como eu disse, as oportunidades estão aí. Você tocou no assunto, que hoje em dia, cada vez mais, o turnover está sendo muito rápido. Você tem uma opinião sobre isso? Por que acontece isso? Você acredita que isso tem o lado da empresa ou é mais do lado do profissional?
pelos esses anos que você vem passado, porque realmente é mais difícil a gente ver, é igual o time de futebol, né? O jogador que fica num time só, 2 times só, hoje em dia tá raro, a cada 6 meses o jogador tá trocando de time. Então, o que você acredita que seja esse turnover de profissional de maneira muito rápida nas empresas? Isso em qualquer tamanho de empresa. Eu acho que há um peso, minha modesta opinião pessoal, tá? Que há um peso para ambos os lados, mas eu ainda acho que o peso maior está sobre o profissional, né? O desejo talvez de crescimento muito rápido, de acelerar muito rápido o crescimento, não esperar os times certos. Eu esperei cada tempo, cada período e as coisas foram acontecendo ao natural, né? Eu digo para você que não há oportunidade de dizer que dentro da GE Vernova não tem oportunidades de crescimento para profissionais. Eu diria a você que pode haver empresa igual por aí, mas melhor não há, tá? Que legal. Pelo menos eu não encontrei ainda. Então, assim, as empresas investem, mas tudo tem o seu tempo certo. E acho que cabe a cada profissional se colocar no lugar em que está e esperar as oportunidades acontecerem no tempo certo, né? Esse desejo de crescimento muito rápido, de acelerar muito rápido a carreira, às vezes acaba atrapalhando e acaba levando a essa decisão de ficar migrando entre empresa e outra. E eu vejo que a minha história possibilita a tantos outros continuar a carreira numa única empresa, aguardando o tempo certo. Você fala de gerações aqui na sua apresentação. Você acredita que as gerações mais novas hoje têm esse acelero ou tem essa necessidade das coisas mais rápido, cada vez maior? Sem dúvida. Acho que esse é um tema de ampla discussão, né? E é um tema bastante discutido, estudado, e eu vejo isso no meu dia a dia, né? A gente recebe anualmente lá os nossos estagiários, né? E há um desejo assim incontido de acelerar processos, de otimizar processos de forma muito rápida, né? E essa geração tem essa característica, é claro que precisa ser respeitado, mas precisa também ser instruído, orientado a partir da nossa vivência, da nossa experiência. E eu faço uso disso, dessa experiência, para orientar esses meninos que estão chegando, para deixar a carreira ser construída no tempo certo. Parece que tem tido efetividade, tá? Não. Meus estagiários têm se bem posicionado aí na carreira. Eu acho muito legal você ter falado isso. E eu ouvi uma frase não. O Carlos, conversando com ele falou assim, que hoje em dia a nova geração tem necessidade de ser protagonista, sem amassar o barro, primeiro. Então, assim, acredito que se tiver alguém para mostrar que o caminho você tem que amassar o barro, você tem que ter o cavaco no pé, que a sua hora vai chegar, também acho que falta pessoas também para poder fazer essa orientação, né? Essa mentoria, vamos dizer assim, que acredito que é o que você faz e que faz muito bem feito. Tanto que você comenta aqui que alguns dos seus, não sei se eu posso falar, o estagiário, o pessoal que trabalhou com você, hoje são grandes engenheiros, são grandes responsáveis em várias empresas aí do segmento que aprendeu com você, vamos dizer assim, né? Esse é um legado que eu tenho muita satisfação em ter deixado, né? Assim, os estagiários que têm passado lá com a gente têm encontrado oportunidades dentro da GE, com projetistas, analistas, líderes, e fora da GE também, em empresas significantes, tal como a GE, né? Então, esse acho que é um legado, né? Poder participar desse momento inicial da carreira de cada um, e é muito na base disso que a gente conversou, Diego. É mentoria, é instrução, é conscientização, é informação positiva, para que eles possam dar tempo ao tempo, construir uma carreira muito superior à minha, e eu fico muito satisfeito com isso, né? Hoje eu tenho um dos meus estagiários que ocupam uma posição de liderança na GE, fora do Brasil, na América, né? Cara, isso me traz uma satisfação tremenda, poder de alguma forma ter contribuído para a construção dessa carreira, e esse é um compromisso pessoal que eu tenho, né? Ajudar essa meninada, tal como eu fui ajudado lá no passado, é algo que é inegociável na minha conduta. Então vamos, eu sei que é difícil responder isso, talvez para até não esquecer de ninguém, mas você disse que no passado você também foi muito ajudado. Quais são os profissionais que você lembra que você é grato por ter te ajudado, vamos dizer assim, nesse processo de formação que você teve dentro da carreira? Tem um pertinho aqui de nós, ó, Diego. Eu acho que todo o time FANUC me ajudou muito, né? Felipe, Sandro, Viquese, Herculano, Pedro, Fuja, a quem eu tenho uma gratidão tremenda. Meu colega de trabalho hoje, o Barreto, assim, foi uma pessoa fundamental no início da minha carreira, assim,
Alguém escreveu e eu concordo plenamente. Eu digo que a gratidão é um dos sentimentos mais nobres que o Eterno colocou no coração dos mortais, né? O Barreto, principalmente, é um cara que eu tenho muita gratidão, porque foi um braço forte ali no início da minha carreira, e poder trabalhar lado a lado com ele hoje, assim, é uma bênção para minha vida, cara. Acho que essa gente me ajudou muito e a gente só tem a agradecer. Cara, que legal. E quando uma pessoa fala de gratidão no mundo que a gente vive, que só tem cobrança, então, assim, não tem o que falar, né? É uma pessoa especial e estou muito feliz de estar batendo esse papo com você aqui. Na realidade, eu estou aprendendo, eu estou aqui ouvindo você falar assim e do jeito que você fala, parece que eu estou passando as épocas com você. Então, assim, parece que eu estou conseguindo vivenciar tudo que você vivenciou. E é legal isso daí, porque quando você assiste alguém falar, alguém ouvindo alguma história e você se sente que você está participando dela, significa que assim, é profundo, é real. E por que eu estou falando isso? Tem uma filha que acabou de fazer 10 anos e ela teve uma tarefa, né, faz semana passada, retrasada no máximo, que ela tinha que escrever uma história. Por causa do Halloween, uma história de terror lá. E ela fez uma história e ela falou, papai, a gente estava almoçando, eu posso te contar a história? Eu falei, claro, filha, pode contar. O que você acha, o que você achou? Fala o que você acha. E ela começou a contar a história pra mim. E a gente tava ali almoçando, eu e ela, e eu fiquei assim, além do jeito dela contar, assim, com 10 anos, ela terminou a história e ela falou, o que você achou, papai? Eu falei, eu achei fantástica. Mas por que eu achei fantástica? Eu falei pra ela, tive a oportunidade de falar pra ela, eu acho isso... Falei, filha, eu estava dentro da sua história. Então você estava contando para mim, eu estou participando de cada momento que você contou. E aqui com você agora, eu estou com esse mesmo sentimento. Então, muito gratificante daqui. Você falar de gratidão, cara, tipo assim, não tem como não pegar no coração, não tem como não mexer com a gente. Obrigado, cara. Acho Obrigado que o termo técnico para isso é resiliência, né? Poder vestir os sapatos dos outros, né? É claro que nesse período de 30 anos na indústria houve muitas dificuldades, mas a gente sempre procurou superar isso, que as dificuldades vividas sempre se tornaram dificuldades vencidas, né? E isso é que nos dá força e substância para continuar a carreira, né? Estou caminhando para o quadrante final da minha carreira, né? Daqui a poucos anos eu devo parar aí. Mas o que a gente quer deixar é isso, é um legado para que as próximas gerações possam continuar essa história que não deve se acabar nunca. Né? E com certeza eu acredito que você esteja no caminho, não tem como falar que não. Mas vamos fazer um ping-pong agora, para depois a gente voltar aqui na GE, para você poder falar um pouquinho da GE para a gente, tá? Em 2010, 2009, a GE Fanuc, ela se separa, né? Fanuc vira Fanuc. E o laboratório ali da GE Fanuc, né, acaba virando a CNC Lab. E já fazem 14 anos que a gente tá aqui caminhando, né, e tendo o privilégio de trabalhar com pessoas como você, por exemplo. Como que você viu esse início da CNC Lab e como que você vê essa caminhada, que também não é fácil, né, vários desafios superados, e ainda com bastantes desafios a serem superados, né? Todo dia ali a gente tem uma dinâmica gigantesca. Nosso dia é desse jeito, trabalhar com manutenção é assim, você sabe melhor do que eu disso. E como é que você viu o nascimento da CNC Lab e aí esse crescimento da CNC Lab até hoje? E estamos aqui, né? A primeira dificuldade encontrada é botar o carro na estrada e trafegar 40 quilômetros para fazer. Eu vou contar uma história. Eu vou né? chegar ali também, eu vou chegar nisso. Esse privilégio eu acabei perdendo nesse processo de cisão, né? Mas o que fazem as empresas são as pessoas, né? E a gente tinha plena confiança nas pessoas que ali estavam, né? Acompanhando o trabalho ali no laboratório Fanuc, a dedicação, a capacidade técnica, a competência técnica e a proeficiência dos profissionais que estavam ali. E sabendo que eram esses profissionais que continuavam essa jornada, isso nos deu bastante tranquilidade de, naquele momento, continuar apostando nessa nova empresa que estava surgindo com o DNA Fanuc, não é? Os processos, os métodos, as estratégias, as formas de se consertar os equipamentos estavam na cabeça das pessoas, e essas pessoas foram mantidas pelo Grupo CNC Lab, né? Então isso nos deu bastante confiança ao longo desses 14 anos de trabalho junto à CNC. O índice de assertividade nos reparos dos equipamentos assim é algo surreal, né? Acho que ao longo desses 14 anos
muito raro a gente ter um equipamento que tenha voltado para retrabalho. Então, confiança plena e uma relação realmente de parceria e uma relação que nos deixa muito tranquila. Como eu disse, esse mundo da manutenção, por mais que você trabalhe de forma preventiva, planejada, programada, ele ainda nos traz surpresas e urgências, né? E nesses momentos que a gente tem sido também muito bem atendido, isso só nos dá crédito para continuar essa caminhada. E assim, ao longo de 14 anos que eu tenho sido atendido, eu e outros colegas ali da GE, é uma relação quase que perfeita. Que legal. Obrigado, né? Um privilégio estar recebendo um elogio seu. E ali na CNC Lab, nesses 6 anos que eu estou lá, 6 anos que eu tenho esse privilégio de ter uma relação com vocês, eu lembro que chegou um drive da Gevisa gigantesco, talvez o tamanho dessa mesa. Eu lembro que o pessoal falou, cara, só tem na GE esse drive. E assim, até para testar esse drive é diferente, né? E aí eu lembro que não era simples o problema, né? O pessoal ficou de cabelo em pé, porque não é um equipamento do dia a dia e não é um equipamento que você consegue testar facilmente. E por causa da experiência, buscamos componentes fora. E eu sei que depois, no final, eu lembro que conseguimos botar o equipamento para... Acho que na época era o André Cruz que estava lá ainda. Eu lembro que ele mandou um e-mail, entrou em contato, né? Precisamos botar esse equipamento para funcionar, precisamos colocar ele na GE o quanto antes possível. E eu lembro que a gente colocou esse equipamento lá. Acho que o Barreto também, que comissionou ele e botou ele para rodar. E eu lembro que você teve um e-mail seu que você respondeu para a gente depois que deu tudo certo o processo, né? Também agradecendo, e eu, tipo assim, fiquei muito gratificante, porque não é normal a gente receber o feedback, mesmo fazendo o processo andar de uma maneira correta, e aquele equipamento que era, vamos dizer assim, um mosca branca, vamos dizer assim, dentro do nosso segmento, a gente conseguia atender vocês. Não sei se você lembra desse caso. Lembro sim, perfeitamente. Esse drive tem até apelido, viu? É o cachorrão. Por quê? É grande, parece um cachorro grande, né? Então ele tem até um apelido. É interessante, realmente o grau de dificuldade, foram poucas unidades aplicadas aqui no Brasil, né? Há um grau de dificuldade grande pela quantidade de placas que envolvem ele ali, né? A parte de potência Sim. também é bastante complexa ali, a formação dos IGBTs. E a gente foi mais um case de sucesso, né? Assim, era uma máquina bastante crítica para a nossa produção, né? Torno vertical na indústria de máquina-ferramenta, um equipamento nobre, né? E a gente conseguiu a tempo resolver essa situação, e era importante naquele momento a gente dar ao nosso parceiro a informação de que o case foi bem sucedido e a gente conseguiu voltar à normalidade, né? Então a gente tem esse hábito, sabe, nas nossas parcerias de dar feedback positivo, porque a gente entende o empenho, a luta, a disposição das empresas, trabalhando fora de jornada, estendendo o horário para que o cliente seja atendido. Então a gente faz isso de bom grado. Não é um caso isolado, a gente tem esse hábito de realmente reconhecer as empresas pelo bom trabalho que desenvolvem ali com a gente. Eu posso dizer que isso é muito importante, então quero até contar isso para todo mundo, né? É importante a gente receber o feedback, positivo, negativo, que seja, mas como que foi, né, o trabalho que a gente realizou. Por quê? Porque daí a gente consegue melhorar, né? A gente só consegue melhorar o nosso trabalho, todo mundo tende a melhorar o trabalho todos os dias, né? Como? Com feedback. Então, assim, a gente gosta muito de quando a gente recebe o feedback do cliente para a gente poder melhorar o que está perfeito, ou o que está ótimo, ou se não está legal, o que a gente pode fazer para ser diferente, né? Então, a gente agradece muito. Vamos voltar um pouquinho na GE, e você tem aqui, você veio com uma camisa especial, acredito eu que seja especial, orgulho de ser GE, né? E na oportunidade que eu tive na visita lá com você, tem uma história que está sendo contada, vamos dizer assim, em fotos, em quadros, né? E com os nomes que foi mudando, e até chegar na GE Vernova, que é hoje. Conta pra gente um pouquinho o porquê dessa camiseta, né? O porquê dessa frase, e um pouquinho da GE como um todo, o pessoal entender esse processo que a GE passou nesses últimos anos, né? Tem a história do Pelé, tem algumas histórias aí que visitou a fábrica, o navio do Roberto Carlos, e até chegar na GE Vernova e o pessoal saber o que a GE faz hoje. Você consegue aí dar um resumão pra gente? Desafio, mas vamos lá. Vamos lá. Não estava combinado, né?
A unidade em Campinas, onde eu estou locado ali, ela se estabelece no Brasil em 1962, né? Então é uma história que já tem 62 anos. Recentemente a gente celebrou ali os 60 anos de história da nossa unidade. Mas a GE no mundo é uma empresa centenária, né? Ela se inicia com Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, de tantas coisas que ele inventou, né? É quem dá origem a essa empresa. E aqui na unidade de Campinas, a gente se estabelece em 1962, no auge ali da ferrovia, não é? A GE via na fabricação de locomotivas uma oportunidade ímpar de gerar lucro, de gerar riqueza e ao mesmo tempo de gerar postos de trabalho, né? Então a fábrica ali ela é iniciada em 1962. Um dos momentos marcantes assim foi a produção da 1000ª locomotiva ali na nossa fábrica, né? Foi um momento assim bastante significativo. E durante as primeiras décadas ali ela se concentrou nesse mercado. A ferrovia estava muito em alta na produção de locomotivas diesel-elétricas, acompanhando aí esse segmento. Nas últimas décadas, com o esfriamento da malha rodoviária, ela investe em motores e geradores elétricos, né, que é o nosso portfólio hoje, né? Mas isso até quando trabalhou com locomotiva? 2006, 2007. Então você chegou a pegar uma parte disso? Sim, conheceu? Sim, conheci a fabricação de locomotivas, trabalhei nessa divisão, né? Aí a gente transfere essa produção para Contagem e ali na planta de Campinas a gente se dedica à produção de motores e geradores elétricos, né? Mas esse mercado, às vezes, ele é sazonal, né? E nesses entreveros da sazonalidade do mercado, a gente traz para cá outros nichos de oportunidades, né? A gente fabricou ali pontes rolantes em larga escala, fabricamos ali energia eólica, os equipamentos de energia eólica nos últimos anos agora, recentes. Fabricamos ali soluções em caldeiraria, né? O barco, por exemplo, que o Roberto Carlos presenteou à esposa, foi fabricado ali lá na época de 77, 78, né? Um grupo de pessoas ali se dedicou a essa fabricação. Então a GE vem passando por essa transformação, né? Então a empresa que está aqui em Campinas há 62 anos e no último ano houve essa transformação para GE Vernova, né? No mundo a GE era um grande conglomerado, tinha uma sede que direcionava os projetos para todo mundo e agora ela se cisou, se dividiu em 3 empresas. Era como se fosse uma holding? Como se fosse uma holding, né? Uma empresa, uma administração centralizada e que aí dirigia as empresas ao longo do mundo. Hoje ela fez esse processo de spin-off, né? E a gente ficou com a GE Vernova, que é o grupo que trata de eletrificação, soluções energéticas em eletricidade para o mercado todo, e a gente tem o nosso contributo ali em Campinas, na fábrica de Campinas, com fornecimento de motores, geradores para mineradoras, usinas, siderurgias, petrolíferas e para esse mercado afim. Tá? Então é uma história de 60 anos e eu tive a benesse de acompanhar pelo menos mais de 30 anos dessa história ali na planta de Campinas. Tá, e conta um pouquinho aí do orgulho de ser GE. Ah, isso está no sangue, está no DNA, né? Depois de 30 anos de história, vivenciando ali cada período, os períodos de alta, os períodos de baixa, as dificuldades vivenciadas e ao mesmo tempo os objetivos alcançados, a promoção que a empresa trouxe à minha carreira, né, o investimento que a empresa fez. Então isso enche de orgulho, assim, é uma bandeira assim que eu defendo dia a dia por onde passo, né? E acho que enquanto tiver oportunidade eu vou continuar defendendo. Como eu disse, pode ter por aí empresa igual, mas melhor ainda não encontrei. Assim, vivo ali cada dia intensamente. Para mim, cada dia de trabalho é como se fosse o primeiro dia, né? Depois de 30 anos, se tem uma coisa que não me traz aqui, é comodismo, conforto ou zona de conforto, não é não. É desbravar cada dia, contribuir, acelerar o processo de crescimento da empresa e fazer com que outras pessoas possam crescer também. Então, assim, é uma marca que eu sou apaixonado ali pelo trabalho que eu faço e espero nos próximos anos poder continuar dando meu contributo. Sensacional, André. Literalmente o que você falou, é vestir a camiseta da empresa, né? Eu digo isso, já trabalhei em outros lugares também e já tive a oportunidade de falar para algumas pessoas o que você acha, o que você fez de bom. Eu, graças a Deus também, onde eu trabalhei, eu pude desenvolver
o meu trabalho, eu sempre fui reconhecido, graças a Deus até hoje. E eu sempre falo, qual que foi a diferença para mim, né? Vestir a camisa do lugar onde eu tô. Então, isso não é vestir a camisa, colocar o uniforme, não é isso. É realmente vestir a camisa e se sentir orgulhoso naquilo que você esteja fazendo. Dentro dos recursos que você tem ali, poder fazer o melhor. E você falando desse jeito é exatamente no que eu acredito. Então, a gente precisa disso, precisa mais disso, né? Acho que... Não sei falar, não sei afirmar isso, mas eu sinto que a gente vem perdendo um pouquinho, né, isso no dia a dia. E é sensacional, como eu disse, ouvir você dar uma resposta como essa. Eu me lembro, quando eu chego na GE depois da formação no Senai, 1993, 1º de julho, assim, uma data inesquecível, né? E quando eu chego no galpão de manutenção para começar o meu trabalho ali, alguém disse, olha, aqui nesse ambiente você vai ter as maiores dificuldades vivenciadas na sua vida, mas as maiores vitórias vão ser alcançadas aqui também, né? E esse tempo todo tem construído isso. É um tempo de bastante dificuldade, bastante luta, mas satisfação, alegria e orgulho constante. Quebrando um pouquinho o gelo, você me contou uma história, não sei se a gente pode contar aqui, que o GE teve na planta, o Pelé teve na planta da GE, né? Para fazer uma visita. Como é que foi isso? Essa história eu não acompanhei presencialmente também, tá? Porque eu estava, talvez, ali nesse tempo, na barriga da mamãe ali. Mas foi em 1977, ano que eu nasci, né? Nosso rei do futebol, ele estava assim no auge da sua carreira, um período bastante próspero, né? E a GE desenvolveu ali um programa de qualidade ao qual ele era o protagonista, né? Então ele foi até a fábrica em Campinas e... eu conheci uma pessoa que era dessa época, né? Foi um grande mentor da minha carreira, engenheiro Pereira, um engenheiro bastante conceituado ali. Ele me contou essa história, né? Que ele teve a oportunidade de ser um dos receptores ali, dos anfitriões da vinda do Pelé à fábrica, né? E o que chamou a atenção a ele, e eu penso que o Pelé era uma pessoa bastante observadora, que ele falou, olha, o chão tá limpo, o pátio tá limpo, mas parece que o pessoal da limpeza das partes altas aí não compareceu ao trabalho, né? Então, mais do que jogar futebol, ele tinha essa observância, ele era bastante observador. O pessoal diz que foi um momento de bastante descontração ali com essa fala dele, com a presença dele ali quando ele passou pela fábrica. E a gente tem fotos que registram esse momento aí, pessoas que estiveram com ele ali. Acho que é bastante gratificante receber o rei do futebol dentro da sua casa. Com certeza, porque praticamente deixaram ali, vamos dizer assim, a parte de baixo, a parte das máquinas, onde ele ia passar um brinco, né? Tava a coisa mais linda do mundo, né? E ele percebeu isso, engraçado, muito engraçado. Quando você me contou essa história, eu fiquei pensando, eu falei, vamos lembrar essa história aqui lá no podcast. Uma história que, também mudando um pouquinho aqui da ordem das coisas, que eu tive a oportunidade de... Não de passar, eu não passei, quem passou foi você. A gente tinha um equipamento de vocês, também, eu lembro que era uma máquina, era um CNC, a máquina que estava precisando uma crítica, máquina com urgência. A gente finalizou esse CNC por volta da hora do almoço, eu lembro que foi eu que falei com você na época, e a gente pode entregar para você, você falou, não, eu vou buscar. Eu preciso buscar esse equipamento, porque aí eu consigo trazer ele rapidamente para a GE, consigo facilitar a minha entrada para colocar o quanto antes esse equipamento na máquina. E a gente estava esperando por você, eu lembro que eu fui almoçar, voltei do almoço. Quando eu volto do almoço, o André tá ali na recepção da CNC Lab, e como é de costume, a gente convida para tomar um café, né? Eu falei, André, vamos tomar um café, e eu lembro que ele estava... branco suado, não sei se a gente pode falar desse jeito, tava bastante assim, suado, mas ao mesmo tempo não tava vermelho de suor, tava branco. E você falou pra mim, muito obrigado pelo café, mas eu não vou aceitar, minha adrenalina já ultrapassou todos os limites que ela poderia ultrapassar. E aí, o que aconteceu? Eu falei... Aí você falou, acabei de rodar com o carro na rodovia. Conta como é que foi isso pra gente, porque você foi da GE pra Fanuc, pra CNC Lab buscar um CNC Fanuc, e aconteceu isso daí, acho que já tinha acontecido alguma vez com você, algum tipo desse... Foi a primeira vez, ficou marcado pra você, né? Foi a primeira aventura do grande piloto que eu sou, né? Me considero um exímio piloto, um exímio motorista, assim, sou muito prudente.
Mas a verdade é que até hoje eu tento entender o que aconteceu ali, né? Realmente eu rodopiei na rodovia, ali logo entrando ali na Luiz de Queiroz, um pouquinho antes ali próximo a Denso, né? E o carro literalmente ele ficou batendo o pneu no chão e subindo, subindo, e eu consegui dar ali uns 180 e virar ao contrário da rodovia. Por sorte, um caminhão ali se preparou para me socorrer e realmente foi um momento de bastante adrenalina, fiquei assim muito perplexo com aquilo que aconteceu. Mais desesperado que eu estava o piloto do caminhão, né? Porque ele achou que seria um acidente muito grave, mas a gente conseguiu se recompor e chegar no ponto da missão, né? Eu não entendo até hoje assim o que de fato aconteceu. Eu não consigo ter lembrança se foi um lapso de saúde, alguma condição de saúde adversa naquele momento, mas foi uma aventura muito grande, mas o equipamento voltou para a fábrica. É um acidente, né, pessoal? É um acidente que aconteceu, mas agora que passou, tá tudo bem, graças a Deus, a gente pode contar dando risada, né? Graças a Deus que a gente pode contar isso daí, mas ficou marcado para mim também, porque o André tava muito assustado, né? E foi embora, assim, acredito eu, que já aconteceu também acidente comigo, e quando você passa por isso, até para poder pegar a estrada depois, é ruim, não é uma sensação legal, né? E eu lembro que você tinha que voltar, não tinha o que fazer, tinha que colocar igual você falou, né? Tinha que completar a missão. Tinha que completar a missão, ela foi completada. E a gente fica pensando, né? As pessoas que trafegam aí pelas rodovias, levam equipamento para cá, levam para lá, as dificuldades que encontram, né? Foi um momento bastante surreal ali o que eu passei, mas que bom que a gente voltou e completou a missão. E assim, isso só aumentou o meu leque de prevenção no trânsito, de observação. Eu posso dizer, fique tranquilo, sou um motorista bastante prudente, tá? Graças a Deus. André, você é natural de Campinas? Sou natural de Campinas, nasci próximo ali à GE, só podia trabalhar na GE, né? Uhum. Meus pais tinham moradia ali muito próximo, sou filho de um pequeno comerciante, né? Meu pai era um comerciante, minha mãe do lar, e ali eu vivi os primeiros anos e comecei a trabalhar muito cedo, né? Precisava, mas sou de Campinas, vivi a minha vida toda ali em Campinas, bem pertinho ali da GE. Por que eu tô te perguntando? Porque você falou que você gosta muito de futebol, né? E desde criança? Desde criança. Tá, e qual que é o seu time? Você pode falar pra gente? Com orgulho, né? A esperança é verde, né? E eu sou duplamente verde, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Guarani, né? E pelo Verdão, Palmeiras, então esses são os dois times preferenciais. É um cara inteligente, né? E eu tive o privilégio também de trabalhar com um amigo, o Carlos Legnaro, então eu já vou mandar um abraço pro Carlos Legnaro. Por que eu quis associar você ao time de futebol? Por causa do Guarani. Porque ele é bugrino, ele também é de Campinas, natural de Campinas. E eu trabalhei muito tempo do lado dele, e a gente falava muito sobre futebol, e ele assim, sempre falando do Guarani, sempre falando do Guarani. Eu lembro quando a gente conversou uma das vezes falando de futebol, e você falou com carinho do Guarani, e não tem como não lembrar do Guarani, não lembrar do Carlos e de você, porque assim, são duas pessoas que eu sei que... E agora, só que o Guarani, infelizmente, hoje, né, nessa época que a gente está falando aqui agora, não está muito bem, né, no campeonato. Agora, do outro lado, a gente não pode falar a mesma coisa. Está muito feliz nos últimos anos, né? Na verdade, você foi bondoso e generoso em falar que o Guarani não está muito bem, não está mesmo. Mas o Palmeiras tem compensado isso e a gente vai se recompor e vai voltar. Vai, se Deus quiser. Mas um apreço muito grande por futebol. Meu pai foi jogador, né? Ainda juvenil, jogou no Guarani, na Inter de Limeira, jogou em alguns outros times aqui. Que legal. E acho que esse carinho por futebol vem dessa vivência do pai em jogar futebol enquanto ainda jovem. E você gosta de acompanhar. E eu gosto de acompanhar. Eu também, não tem jeito. Né? Minha esposa, minha filha, sempre... A gente monta a agenda da família, até da época do meu pai e da minha mãe, a gente monta a agenda da nossa família baseado nos jogos do Palmeiras. É assim que a gente funciona. André, e assim, cara, como que você vê... Você falou que tá indo pro último quadrante, vamos dizer assim, da sua carreira profissional, beleza? Mas como que você vê o futuro seu, tá dentro da GE Vernova e também da própria GE Vernova dentro do segmento que ela atua? Qual que é a sua visão hoje? Lógico que é tudo assim, é uma visão mesmo, assim, é um achismo, vamos dizer assim. Como diz o Fuji, não é profeta, né? É só uma opinião. Como que você enxerga isso? Assim, do ponto de vista pessoal, acho que a gente nunca pode falar que já atingi meu objetivo final, né? Eu sou movido a desafios, né? Acho que uma coisa que me traz assim ânsia, desejo,
vontade são os desafios do dia a dia, né? Então, assim, estou pronto para os embates que ainda estão por vir, não é? Eu ocupo hoje um cargo de gestão ali junto às equipes de manutenção, tenho trabalhado ali no suporte técnico das atividades e, assim, estou predisposto a continuar a trilhar esse caminho dentro da GE, colaborando cada dia com isso, né? O que resta ao futuro, a Deus pertence, e da nossa parte é cada dia contribuir da melhor forma, atendendo aquilo que são os objetivos da empresa também. Acho que esse é um senso que eu tenho muito claro, né? Eu não estou ali para desenvolver o que eu quero, eu estou ali para desenvolver aquilo que é necessário para a empresa, o que é importante para a empresa, e tenho a benesse de ser cercado por bons líderes, uma boa voz de comando, pessoas que contribuem ali para o dia a dia. E no mundo a GE tem grandes desafios, né? Assim, um dos primeiros desafios é a descarbonização das suas plantas até o ano de 2030, é algo que ela tem investido bastante isso em energia limpa, não é? Soluções ao mercado de energia limpa, acho que é um trabalho que a GE tem feito com constância, tem sido pioneira nisso e tem dedicado esforços nesse sentido, e acho que o futuro da GE é brilhante aí para os próximos anos, acelerando aí o crescimento, acelerando o controle ambiental e dando oportunidade a essas novas gerações. Hoje, quando a gente olha o programa de estágios da GE, há oportunidades na área de inovação, tecnologia, engenharia, projetos brilhantes, e é um grande berço para receber esses novos profissionais que vão construir o futuro nos próximos anos. E quisera eu poder ter a oportunidade que eu tive lá no passado e que outros estão tendo agora de construir carreira dentro da GE. Acho que é uma oportunidade brilhante, é uma empresa que eu altamente recomendo para aqueles que querem seguir nessa carreira na manutenção, na área de projetos, na área de engenharia. A GE possibilita essas oportunidades, é uma empresa brilhante para isso. Então, isso é uma dica que o André está dando para a gente aqui, hein, pessoal? Então, depois você pode até passar para a gente como é que o pessoal faz para se candidatar a esses programas de trainee, de estágio que tem. GE Carriers, só acessar gecarriers.com. As oportunidades estão ali para cada planta no Brasil e você vai poder ali, em detalhes, observar as oportunidades que estão sendo criadas dia a dia, as oportunidades vão surgindo ali. Recomendo você dar uma olhadinha, GE Carriers, Carriers do inglês carreiras, você vai poder visualmente ali desbravar as oportunidades, candidatar a isso, tem boas oportunidades ali, pode ter certeza. Bacana, e é uma dica aí, pessoal, vamos lá. Você fala de energia limpa, né? O nome GE Vernova vem disso? Exatamente isso, são duas vertentes, né? O verde de green, né? Esse compromisso ambiental com as políticas ambientais, e o nova de inovação, né? Então se juntou essa transformação que a GE tem sofrendo em inovação e ao mesmo tempo de produzir soluções ao mercado que sejam efetivas do ponto de vista energético. Então, os próximos anos aí, e a gente já tem visto isso, soluções da GE baseadas em energia limpa, e há um compromisso dela de até 2030, ela eletrificar o mundo de forma limpa, sustentável, deixando esse legado para as próximas gerações também. Que bacana, cara, que bacana. Você começou a falar do nome, comecei a lembrar aquilo que a gente tinha conversado, por isso que eu puxei, quando você falou energia limpa, associei a nossa conversa, isso é muito legal. É uma tendência também, né? Sustentabilidade, inovação, a tendência do mercado, e é uma tendência boa, né? É uma tendência Sim, que claro, chegou para ficar e não vai retroceder. E a GE é sempre pioneira nesses aspectos, né? Em contribuir com um mundo melhor, e eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Você falou ali da GE Carriers, vamos dizer uma coisa. No ramo da manutenção, que é, vamos dizer assim, que é o seu ramo. Para quem gostaria de ingressar nesse ramo de manutenção, nesse ramo de atendimento de máquinas, que é o que a gente atua efetivamente, qual seria, se você pudesse dar uma dica, o que você poderia deixar de informação ou de sugestão para quem gostaria de ou migrar ou começar nessa área? Hoje, o pessoal de hoje, na geração de hoje. Essa é uma área que desponta com a carência muito grande de profissionais, né? Exatamente por isso. Com a globalização, o que a gente percebe cada vez mais os maquinários altamente tecnológicos, né? E vai precisar de gente especializada nesse tipo de atendimento, nesse tipo de cuidado com os equipamentos, né? Então, eu acredito que a formação técnica é o embrião de construção de toda essa carreira, né? A gente está numa região aqui seleta de cursos de formação técnica, e acho que a formação técnica é o primeiro berço assim para você ingressar
nesse mundo. Mas é um mundo que você vai precisar ter proatividade e formação contínua, né? Não tem fim, né? Conhecimento não tem fim, né? A gente costuma dizer que aquele que deixou de aprender, deixou de viver, não é? E o mundo da manutenção é aprendizado contínuo, então a dica é: se dediquem aos estudos, se dediquem à formação. Esse mundo da manutenção é muito convidativo para aqueles que querem trilhar essa carreira, a carreira brilhante, cheia de oportunidades, né? Alguém me disse assim que quanto mais perto da graxa, mais longe do dinheiro, né? Mas o mundo da manutenção tem bons atrativos, bons salários. Acho que é uma oportunidade que não deve ser descartada para aqueles que querem começar a construir uma carreira como mecânico, como eletricista, como técnico em automação, como manutentor, como eletroeletrônico, como programador de software. Enfim, vejam quantos cargos e quantas vertentes você pode encontrar. É só desbravar aquela que você tem mais aptidão e fincar o pé nisso, porque oportunidade única. Eu posso dizer para vocês que assim, cada resposta do André acaba sendo uma aula para a gente aqui também, né? Então, assim, o que a gente vai poder fazer de corte aqui para mandar para vocês aí, com certeza, de dicas, de sugestões, é fantástico, além da história fenomenal. Você comenta que um outro hobby que você tem é a leitura, né? E o que você gosta de ler? Que tipos de livros você gosta de consumir? Eu tenho uma formação cristã, né, Diego? Sim. Então, eu me dedico muito à leitura de livros que tragam esse conhecimento da fé cristã, né? Acho que é a maior vertente, assim, junto aos livros técnicos, literatura técnica relacionada à profissão, é a leitura de livros que tratam sobre a fé cristã, a história da igreja cristã. Acho que isso é legal. E a leitura desperta em você conhecimento, desperta em você um bom vocabulário. Na área de manutenção, um dos desafios é produzir relatórios técnicos, né? Faz parte do nosso skill aqui, como técnico, como líder, como supervisor, enfim. E acho que essa leitura dá embasamento para isso. Então, basicamente, livros que tratam da fé cristã são aqueles que eu tenho maior apreço. Eu tenho uma coleção seleta desses livros e eles trazem, assim, ensinamento para a vida, para a profissão, para o trato com as pessoas. Acho que essa é um grande hobby que eu tenho aí. E qual que é o livro da cabeceira ali, que você está lendo agora? O Desejado de Todas as Nações, né? É um livro interessante, foi escrito por uma escritora americana chamada Ellen White. É um livro bastante significativo do ponto de vista de apresentar Jesus como aquele que é desejado de todas as nações. Recomenda? Fica a dica, altamente recomendável. Não é um livro que trata sobre religião, trata sobre a fé cristã e bastante explicativo e assim detalhes da vida de Jesus que são significativos. Para aqueles que vivenciam a fé cristã, é um livro extraordinário. Que legal, bacana demais. Eu vou aproveitar então que a gente está falando de livro e quem já acompanhou os primeiros episódios, a gente tem um momento onde o meu convidado ele me presenteia com o livro e nada melhor do que a gente poder ser presenteado como alguém como o André, que tem, ele mesmo diz que aprende lendo, né, tendo vocabulário, mas o vocabulário dele é excelente. Na hora que ele falou isso aí, para mim, assim, eu já comecei a perceber que realmente tem fundamento que ele fala, porque é uma oratória, vocês perceberam que é absurda, e a gente ele me presentear com o livro e vamos ver o que ele trouxe pra gente aí, André. O que você trouxe pra gente? Uau, chegou o momento chave. O momento que a gente... eu ganhei algum presente, vamos dizer assim, né? O programa ganhou um presente, que depois a gente vai ter um projeto para esses livros. Receber presentes é sempre gratificante, né? Minhas filhas sabem disso e cobram bastante. Mas eu não trouxe um, eu trouxe 2 livros. Caramba, cara, vamos lá. Eles são bastante significativos e eu fiz essa escolha com muito carinho. Nossa, eu já tô vendo aqui. O primeiro deles, a biografia de Elon Musk, não é? A gente está falando aqui sobre tecnologia e inovação e acho que nos dias atuais esse cara é um ícone, né? Esse livro foi escrito aqui por um biógrafo que caminhou com Elon Musk nos últimos 2 anos, acompanhando sua jornada diária, suas reuniões, entendendo o que é a sua vida. Ele conta um pouquinho da história de Elon Musk. Eu li aqui a introdução desse livro, ainda não li por completo, assim estarei fazendo, mas ele fala aqui que tudo começou com um desagravo com o seu pai, não é? Elon Musk, ele teve ali um senso de inutilidade prescrito pelo seu pai com relação à sua conduta, e isso fez ele pensar de forma diferente
a história dele é tanto quanto conhecida, né? Construiu a Tesla, SpaceX, dono do Twitter, agora X. Então, assim, cara, se você quer aprender sobre inovação, tá aqui, é o meu presente. Cara, André... Pode ter certeza que será uma bela leitura, não é? E eu falei um pouquinho aqui sobre a minha formação cristã, não é? O segundo livro é um devocional para o ano todo. Ele fala sobre descobertas da fé e foi escrito por alguém que eu tenho grande apreço, o Dr. Rodrigo Silva. É uma autoridade em arqueologia no Brasil, tem feito eventos arqueológicos mundo afora. Recentemente ele foi cofundador do Museu de Arqueologia Bíblica aqui pertinho da gente, na cidade de Engenheiro Coelho. Tive o privilégio de conhecer esse museu fantástico, o que tem ali de achado arqueológica. Fica a dica, um baita programa para um domingo à tarde com a sua família, tá bom? Museu de Arqueologia Bíblica, Engenheiro Coelho, cofundador Dr. Rodrigo Silva, e ele fala aqui sobre as descobertas da fé. É um devocional para o ano de 2025, tenho certeza que será de grande proveito, tem boas informações, boas orientações e bons conselhos aí, conhecendo o Dr. Rodrigo Silva, eu sei que tem coisa boa aí dentro desse envelope, tá? Cara, tô sem palavras, assim, eu gosto muito dessas coisas. O Emerson me trouxe um livro também cristão especial. A gente gravou uns pilotos antes do projeto, e um dos convidados também me trouxe um livro também, vamos dizer assim, cristão, e é mais um que eu ganho. Então, assim, mostra que como quem gosta da leitura gosta de buscar conhecimento na palavra, vamos dizer assim, né? Eu fico muito feliz e com certeza vai ser de bom uso por mim, e depois eu vou dar o feedback para você disso daqui. Muito obrigado mesmo, assim, não conhecia, e essa dica que ele acabou de dar, acho que assim, pra gente que gosta de conhecimento, né, não tem como a gente não buscar levar nossas mães, nossa família, para poder conhecer esse espaço. Então fica mais uma dica do André aí, que não é só dica técnica, né, não é só dica, mas também uma dica de vida. E esse livro aqui, cara, né, vamos colocar em cima não, vamos colocar aqui, que falar dele, né? Meu, é sensacional. Eu peguei esse livro na mão, acho que fazem uns 15 dias, umas 2 semanas atrás. Eu peguei ele na livraria, na mão, e você me traz ele. O Elon Musk é reconhecido mundialmente, né? Não tem como não falar dele. Com certeza vai ser um livro que eu vou consumir aqui, e depois eu vou dar um feedback pro pessoal, porque essa é a ideia também do programa, a gente trazer o incentivo à leitura, né? E por que ela é tão importante. Apesar que você deu uma explicação fantástica disso. Muito obrigado, André. De verdade, assim, de coração. Não tenho o que falar, não tenho palavras. Muito obrigado mesmo. Realmente foram 2 presentes. Muito obrigado mesmo. Cara, agora vamos aqui, caminhando pro final do programa, vamos dizer assim. Já quero agradecer você, né, por tudo que você falou. Foi para mim muito gratificante receber aqui, contar a sua história. Acho que deu pra gente ter uma noção do tamanho da sua carreira, né? E como realmente ela foi consolidada. E o que você, se teria assim, o que eu queria falar para você? Você tem uma palavra, algum legado, alguma coisa que você poderia falar para quem está ouvindo a gente, para quem é do nosso segmento, para quem não é do nosso segmento? O que não precisa ser nada profissional, nada técnico, pode ser da sua vida, pode ser de você. Se você pudesse ter oportunidade aí para falar para milhares, milhões de pessoas, o que você falaria? Eu acho que é não deixar de sonhar, né, Diego? Acho que a gente deve sonhar sempre, buscar construir os nossos sonhos, porque no final a gente nunca vai além dos nossos sonhos, né? Eu, um menino, 13 anos, de uma família com dificuldades, meu pai não podia dar condições de estudo, mas ele deu algo importante, que era a honestidade e o incentivo da gente correr atrás dos sonhos, né? Eu me lembro muito claramente, na época do colégio técnico, eu saía de casa assim, 5h30 da manhã, para voltar para casa meia-noite, né? E quase todas as noites eu encontrava minha mãe ali me aguardando, poxa, menino já com 18, 19 anos, a mãe esperando e principalmente ali orando para que os sonhos pudessem seguir adiante. Então, assim, o conselho é sonhe, ouse sonhar, porque você nunca vai além dos seus sonhos, e os sonhos existem para ser sonhados, e o resultado disso é alcançar lugares maiores do que você tem sonhado. Pode sonhar que
Todos nós temos a oportunidade, e a vida vai construir isso para a gente, uma oportunidade brilhante de construir uma carreira cheia de significado. Que bonito, cara. A gente precisa ouvir isso, né? A gente falta isso no nosso dia a dia, cara. E aí, como é que você acha que foi? Tremendo, oportunidade única, ímpar, me enche de honradez no mercado, assim, no mundo das máquinas, de gente tão competente, competência técnica, gente tão comprometida. Poder ocupar esse lugar aqui foi uma honradez sem tamanho. É um legado que eu estou construindo aqui para a minha vida. Fico feliz de poder dar o meu contributo, e eu fico imaginando aqui quantas histórias de André não tem por aí, né, que a gente pode desbravar. Tanta gente competente, comprometida. Muito obrigado à CNC Lab por essa oportunidade, foi muito proveitoso para mim. Eu espero que esse exemplo possa motivar e cativar tanta gente, que possa fazer algo muito maior do que eu tenho realizado. As empresas estão aí, precisam de gente assim, e gente assim se forma dia a dia. Muito obrigado à CNC Lab por essa oportunidade, muita gratidão no coração. A gente agradece. Antes de agradecer você em definitivo, você falou de gratidão algumas vezes aqui no programa, então assim, eu também vou agradecer, também vou ter minha gratidão, também quero agradecer a CNC Lab por estar dando essa oportunidade para a gente estar podendo contar a sua história e a história de outros Andrés aqui também que virão. Também agradecer todas as pessoas que estão envolvidas em fazer isso acontecer. Eu quero agradecer ao meu time de marketing, que desde o começo ali está comigo. Agradecer em especial a Natália, que está aqui com a gente nos bastidores. Danilo está aqui nos bastidores com a gente também. É um apoiador do nosso projeto. Ao Box 404 por nos proporcionar gravar esse episódio. Então, assim, sem essas pessoas, a gente não estaria aqui gravando, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, assim, é uma gratidão que eu tenho por ter essas pessoas do meu lado. E agradecer você por ter aceitado, né, estar aqui batendo um papo com a gente, acreditaram também no projeto, porque isso é um projeto para trazer, para contar histórias. Para a gente é muito especial. Muito obrigado. Eu achei sensacional esse bate-papo nosso. Com certeza o pessoal que está assistindo também agradece muito. E é isso. É agradecer você do fundo do meu coração, cara. Muito obrigado mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Então é isso. A gente termina aqui esse episódio com o André, esse cara fantástico, uma história fenomenal, que espero que vocês aí aprendam com ele, né? Não só ouçam a história dele, mas também se inspirem na história dele, porque é isso que ele trouxe pra gente hoje, que é inspiração. Então, muito obrigado por vocês que ficaram até o final aqui. Tem um pedido mais uma vez, né? Segue a gente lá, a gente está tendo bastante visualização, mas curte o nosso canal lá, compartilha com os amigos, nas nossas redes sociais aqui que aparece para vocês. É muito importante para a gente estar podendo dar continuidade para chegar em mais pessoas, né? Contar a história como a do André aqui, de todos que vão passar. Obrigado mais uma vez, André. E, cara, a gente agradece aí a vocês e a todos que estiveram aqui. Muito obrigado, tá? CNC Cast na área. E até o próximo episódio aqui para poder contar mais uma história para vocês. Abraço, até mais. Tchau, tchau.